Então você falou, primeiro, de você deixar o seu LinkedIn ajustado. Ajustado, deixa bonitão. Deixa bonitão. O Renzo fala sempre que LinkedIn é um método... Não é o método mais eficiente para você conquistar uma vaga, mas ele ainda assim é um puta método, tá? O método eficiente, de fato, é a rede de contato, é o método mais eficiente de todos. Foi meu caso. O Marcelão mostrou aqui que ele conseguiu várias oportunidades através da rede de contatos. Todas as minhas oportunidades que eu consegui também foram através da rede de contato. Eu fiz entrevista técnica uma vez só na vida. Então, assim, esse é de longe o melhor canal. Porém, principalmente para entrevista gringa, né? O LinkedIn ainda assim é uma ótima ferramenta. Segundo, vai você me lembrando aí que eu perdi a conta aqui. Você falou tanta coisa. Segundo, cara, deixa eu ver. Procure o site da empresa e entender o que a empresa faz antes de ir para a entrevista. Certo. É bem importante você fazer isso. Terceiro, tenha organizado, se puder, organize tua agenda para se antecipe, né? Em vez de você esperar que a pessoa diga a disponibilidade dela, fala, minha disponibilidade é tal, são esses dias. Se não tiver o Calendly, que é uma ferramenta bem bacana para você botar suas disponibilidades lá no calendário, use qualquer outra coisa, planilha de Excel, o que for. Mas você pode usar o Calendly, você pode usar ele grátis por 15 dias, se eu não me engano. E, cara, a mensalidade dele acho que é R$30, R$50, uma coisa assim. E beleza, assina 1-2 meses enquanto eu estiver fazendo o processo, depois cancela. Isso. Sabe? Acho que é um investimento que vale muito a pena, que se paga muito fácil, né? Mas tenha se organizado e se antecipe quanto a isso, porque vai ficar muito mais fácil para você se organizar. Ótimo. Isso mostra muita proatividade pro recrutador, né? Tipo, pô, o cara é organizado, maluco. Sabe? Sim. E mostra também que você tá... Que você não tá só conversando com ele, né? Exatamente. Que eu acho que é importante também. Que você tem... isso te traz um senso de valor muito maior. Né? O cara vai enxergar você com valor percebido muito maior, né? Vai ser organizado. Outra coisa prepare-se para entrevista técnica. Então, cara, o básico, assim, vai ter várias coisas, tá? Teve entrevistas que pediram de design de sistemas, enfim. Então, pergunte na primeira entrevista, por exemplo, como é que funciona o processo seletivo, cara. Tenta entender quantos que as empresas falam, são essas etapas, total. Tem empresa que já se antecipa e assim que te convidou para a primeira entrevista, já fala, o processo é esse. Antes de ter a primeira entrevista no e-mail, já fala, o processo é esse. Então, tente entender o processo para você se organizar, para você entender quais são as etapas, porque senão você pode se perder e te atrapalhar inteiro. Deixa eu ver o que mais. Reserva de emergência. Reserva de emergência tenha, porque é difícil testar o mercado sem. Porque pensa o seguinte: se você tem reserva de emergência, cara, para te dar um tempo ali de lastro para você fazer testar o mercado, você consegue sem a pressão de conseguir qualquer emprego, saca? Exato, de qualquer oportunidade. Exatamente. Não ficar naquela tipo, cara, pode ser a oportunidade mais merda. Só vem que eu tô precisando. Só vem. Não. Exatamente. Se você tem uma grana para te dar um suporte ali, você pode falar, cara, não gostei dessa empresa, pô, aqui eu achei massa, talvez não é tanto aquilo que eu queria, mas, pô, eu tenho uma reserva ali que me ajuda, eu vou continuar conseguindo botar grana alimentando esse fundo de reserva, então vai ser massa. A diferença é que tu, quando tem essa grana, consegue escolher em que projeto ou em que empresa você trabalha, tá ligado? Isso faz uma diferença absurda. Dá pra fazer 100? Dá pra fazer 100. E, cara, se não tiver, faz do mesmo jeito, porque tem que pagar atrás. Mas se você tiver uma reserva de emergência aí de uns 6 meses, no mínimo 6 meses, acho que de 3 a 6 meses é o mínimo aí. Já depois de 6 meses pra frente já fica bem mais tranquilo. Legal. Tá? Reserva de emergência é importante. Estude você montar algoritmo. Uns bullets. Estudar algoritmo. Quem quiser estudar algoritmo, algoritmo de estrutura de dados, estrutura e complexidade de dados, a gente tem um curso completo lá dentro da comunidade DevPro, que se chama Super Curso de Estrutura de Dados. É muito bom. Muito bom. A gente tem o curso de entrevistas técnicas na gringa, que foi o curso que o Marcelão fez e conseguiu a sua primeira oportunidade lá. E assim, o mais importante, Marcelão, é que a gente está falando aqui sobre vaga na gringa. Mas você acha que esse processo se aplica a vagas no Brasil também? Com certeza. E a primeira vaga como programador? Com certeza, com certeza.
Quando eu falei da parada ali do script, de você scriptar, né, ter os marcos ali, serve tanto para, independente de ser para gringo ou para o Brasil. Por quê? Porque se organiza as tuas ideias e quando a pessoa pergunta, cara, quando vai tentar ser presente, fala da tua jornada, tu não fica pensando. Isso mostra o quê? O entrevistador. Sim. Cara, o cara se preparou. O cara tá levando, a pessoa tá levando, o candidato, o cara que eu falo aqui é força de expressão, mas a pessoa se preparou. Ela tá levando a sério, ela é responsável, ela é organizada, isso conta. São coisas que não ficam explícitas, ficam nas entrelinhas, mas são leituras que o recrutador faz, sabe? O recrutador faz esse tipo de leitura enquanto tá rolando o processo. Então isso cabe, independente de ser gringa, cara, cabe. Claro que pra quem não... E outra dica também pra gringa, cara, mano, tu não precisa ser fluente em inglês, tá? Não precisa ser mesmo, de fato. Se tu conseguisse fazer entender, mesmo que seja no nós vai, nós vem, como o nosso amigo Henrique fala, nem que tu seja uma criança indígena falando né, que mim faz Sim. isso, mim faz aquilo, não importa. Por quê? O que acontece? Como é que a cabeça dos gringos funciona, tá? Se for estadunidense, norte-americano, né, ali dos Estados Unidos, eles dificilmente falam uma segunda língua, tá? Quem é nativo, assim, que não tem origem mexicana, enfim, que é da origem ali dos Estados Unidos mesmo, né? Dificilmente eles falam uma segunda língua. Então, quando tu tá tentando se comunicar na língua deles, eles respeitam muito, porque eles não falam a segunda língua. A gente tá tentando Sim. falar a segunda língua, entendeu? Então, cara, críticas que eu recebi do inglês não foi de quem era nativo da língua, tá? As críticas que eu recebi foram de outras pessoas que não eram nativos da língua. Então a gente tem meio que essa autocobrança, sabe? Claro, tu não vai... Pô, trabalhei com... Feito é melhor que perfeito, Exatamente. Né? Cara, eu trabalhei com um brasileiro que, cara, ele parecia uma criança indígena falando inglês. E, cara, entendia, cara. Entendia e foi, filho. Claro, chegou um ponto... Porque o mercado tá desesperado para encontrar gente. Exatamente. Esse é o problema, né? Num mercado em que haja uma demanda, uma oferta de programadores maior do que a demanda, aí pode ser que você precise de um inglês fluente, que você precise de um inglês muito mais comunicativo. Mas o mercado que a gente vive hoje é um mercado que permite essas vamos chamar de distorção, não sei se distorção, mas ele permite você não precisar estar tão afiado assim. Ele está mais preocupado só com a sua capacidade de gerar valor e entregar valor. E Marcelão, pra gente finalizar, cara, Diga. Quais foram os números? Foram mais... Você tem os números de cabeça aí? Acho que foram 102 entrevistas, aplicações, perdão. Aplicações. 32 entrevistas. E dessas 32, foram 28 que eu tomei pau em parte técnica e o resto... Não, 28 não, minto. 26 em entrevista técnica. E o resto das 32 ali foram entrevistas... a primeira entrevista, ou seja, de fit cultural e tal. E o mais curioso, que eu não finalizei, acabou não falando, né? Eu estou trabalhando hoje como freelancer para uma agência dentro de uma plataforma de freelancing chamada Upwork. E eu fui trabalhar para essa agência, que é de um camarada nosso, o Henry, do WTDD. E, cara, veio de novo da comunidade, do grupo de amigos. O Henry foi lá, postou no fórum da WTDD, galera, tô com vaga assim, assado. E o cara, falei, bicho, será que vai rolar? Fui lá, conversei. Tive a primeira entrevista com a esposa dele, a Aline. Foi da hora, cara. A gente conversou 15 minutos, a gente parecia que eu conhecia a Aline, de longa data. Ela assim, cara, vou falar com o Henry daqui a 2 horas, tu pode conversar com ele? Eu falei, posso. Cara, conversei com o Henry, falei, fechou. Fechou, cara, fechou tudo. O que eu pedi, a sincronia bateu, o santo bateu. E você acredita que esse processo que você participou dessas 102 aplicações, 32 entrevistas, você acha que isso colaborou pro Henry... Com certeza, cara. Te contratar depois? Com certeza. Porque pensa assim, se eu tô cru, tá? Se eu não cascorei nessas entrevistas. Cara, eu poderia chegar nervoso, podia não bater... ele poderia falar, cara, esse cara acho que ele não tá preparado, não. Ele tá gaguejando.
Não sei, saca? Então, isso me cascorou, porque quando a gente começa a aplicar pro mercado, a gente fica inseguro pra caramba, né? Você fica inseguro. Sim. Só que, pô, depois de receber tanto não, cara, claro, teve um momento, assim, que desse quase um mês que eu fiquei testando o mercado, porque mesmo depois de fazer isso várias vezes, você fica inseguro. Pô, claro, teve um momento que eu falei, cara, acho que não vai dar, cara, eu sou um merda mesmo, pô, como é que eu vacilei, eu dei na trave nesse teste técnico, pô, teve várias que eu dei na trave, cara. Teve entrevista que eu fui bem, cara, só que o que aconteceu? Eu fui super bem. Eu tive esse feedback depois, só que o que aconteceu o quê? Pô, era uma vaga só e tinha, sei lá, uma cabeçada concorrendo, sabe? Uma galera concorrendo. Então, o que acontece? Pô, tem esse lance da janela de mercado também, que você tem que sacar, né? Então, tem teu lado, então faça o teu lado, que é o quê? Se preparar. Essas dicas que a gente anotou. Pô, deixa o teu currículo ajeitado, LinkedIn, procure saber da empresa um pouco antes, estude algoritmos, se prepare para as entrevistas técnicas e aplica, cara. Não, tu já tem, cara, tem que aplicar. Tem que aplicar, irmão. Aplica. E no paralelo, continua fazendo seu papel lá na comunidade, continua ajudando, continua conversando, continua colaborando. Por quê? Porque o que vai acontecer? As melhores oportunidades, elas sempre vêm da comunidade, da sua rede de contatos. Sempre. Então, é algo que se retroalimenta, né? Você fazer esse processo, você compartilhar esse processo na comunidade, você ajudar outros amigos também que estão fazendo esse processo, ele é muito importante para você poder entender o processo como um todo e conquistar a sua primeira vaga.